O ônibus chacoalhava pela estrada de terra enquanto Mariana segurava firme sua mala surrada. Aos 28 anos, a técnica em enfermagem havia perdido o emprego no Hospital de São Paulo após os cortes do governo. Sem dinheiro para o aluguel, aceitou o trabalho que ninguém queria: cuidar de um idoso difícil no interior de Ribeirão Preto. Ele não quer ninguém da cidade, havia dito Dona Rosa, a vizinha que fez o contato. Já mandou embora 5 cuidadoras, mas paga bem, menina. Muito bem. O salário realmente era generoso demais para um trabalho no interior. R$ 3.000, mais casa e comida. Mariana desconfiou, mas a fome não escolhe. Sua mãe estava internada em Campinas, precisando de medicamentos caros que o SUS não cobria. O ônibus parou na pracinha da cidade. Mariana desceu com sua mala e olhou ao redor. Casinhas simples, algumas vacas pastando, crianças brincando na rua. Um mundo diferente da correria paulistana. Você deve ser a moça de São Paulo, disse uma senhora de avental florido. Sou Dona Carmen, vim te buscar para conhecer seu Antônio. Caminharam por 2 quadras até uma casa amarela com portão verde. Simples, mas arrumadinha. Um jardim pequeno com rosas e um pé de manga na frente. Ele está no quintal, sussurrou Dona Carmen. Cuidado com o humor dele. Anda muito rabugento desde que ficou sozinho. Mariana respirou fundo. Precisava desse emprego. Custasse o que custasse. No quintal, um homem de cabelos brancos regava mudas de tomate. Devia ter uns 70 anos. Magro, camisa xadrez desbotada e chinelo de borracha. Quando viu Mariana, franziu o senho. Mais uma? Resmungou seu Antônio. Dona Carmen, já disse que não preciso de babá. Ainda tenho força para cuidar de mim mesmo. Seu Antônio, o senhor desmaiou na semana passada, retrucou Dona Carmen. E a pressão está descontrolada. Precisa de alguém para os remédios. Mariana deu um passo à frente. Bom dia, seu Antônio. Sou Mariana. Vim ajudar no que precisar, sem atrapalhar sua rotina. Ele a examinou de cima a baixo. Paulistana, né? Vem aqui achar que sabe tudo, que a gente do interior é atrasado. Não, senhor, disse Mariana, mantendo a calma. Vim trabalhar e aprender. Minha avó morava numa cidade pequena como esta. Sempre disse que lá as pessoas têm mais coração. Algo mudou no olhar de seu Antônio. Sua avó é? Como era o nome dela? Maria das Graças. Morava em Itu. O regador tremeu na mão do velho. Ele ficou em silêncio por longos segundos. Bom, murmurou finalmente. Pode ficar, mas não vem com frescura de cidade grande. Aqui acordamos cedo e dormimos cedo. E não mexe nas minhas coisas. Dona Carmen sorriu aliviada. Vou mostrar o quarto dela, seu Antônio. Pode ser. E menina, ele olhou para Mariana. Espero que aguente o tranco. Não sou fácil mesmo. O quarto era pequeno, mas limpo, com uma cama de solteiro, uma cômoda e uma janela que dava para o quintal. Mariana guardou suas poucas roupas enquanto Dona Carmen explicava a rotina. Ele toma 4 remédios. 2 para a pressão, 1 para diabetes e outro para o coração. Às 7h, 14h e 20h. Não pode esquecer nunca. Já deu trabalho quando esqueceu. E a alimentação? Sem sal, pouco açúcar. Ele gosta de fazer as refeições junto na mesa da cozinha. Conversa pouco, mas presta atenção em tudo. Dona Carmen baixou a voz. Tem uma coisa estranha, menina. Todo dia ele sai para visitar as agências. Eu acho que são as paradas de ônibus da cidade. Ele tinha uma obsessão com transporte público antes de adoecer. Agências? É o que ele fala. Preciso ver como estão as agências. Caminha até o centro, fica olhando as pessoas, anota coisas num caderninho. Os médicos acham que é início de demência. Mariana assentiu. Já havia cuidado de pacientes com problemas cognitivos. Vou respeitá-lo. Às vezes é melhor não contrariá-los. Exato. Ah, e tem outra coisa estranha. Ele recebe muitas cartas. Cartas importantes com timbre de banco. Sempre esconde quando chegam. Deve ser aposentadoria, pensão. Pode ser. Bom, vou deixar vocês se conhecerem melhor. Qualquer coisa, minha casa é a azul na esquina. Sozinha no quarto, Mariana olhou pela janela. Seu Antônio continuava regando as plantas, murmurado sozinho. Parecia um velhinho comum do interior. Por que pagava tão bem por uma cuidadora? Na primeira manhã, Mariana acordou com o barulho da chaleira. Eram 5h30. Vestiu o uniforme e foi para a cozinha. Seu Antônio já estava sentado à mesa, com café passado e pão torrado. Bom dia, disse ela. Como dormiu? Bem. Você? Bem também. Obrigada. Ele serviu café em 2 xícaras. Açúcar está no pote. Não uso mais por causa da diabetes. Tomaram café em silêncio. Mariana notou que ele lia atentamente um jornal econômico, fazendo anotações numa caderneta. O senhor gosta de economia? Perguntou. Gosto de estar informado, respondeu secamente. A economia afeta todo mundo, até quem mora no interior. Após o café, ele tomou os remédios sem reclamar.
Depois vestiu uma camisa social passada e um sapato social antigo, mas bem cuidado. Vou visitar as agências, anunciou. Não precisa vir junto. Conheço o caminho. Seu Antônio, seria bom eu acompanhar. Caso sinta alguma coisa, não precisa. Faço isso há anos. Ele saiu caminhando devagar pela rua. Mariana o observou da janela. Para alguém com problemas de saúde, caminhava com determinação. Aproveitou para arrumar a casa. No quarto dele, viu uma escrivaninha cheia de papéis. Não quis mexer, mas notou envelopes com timbre de bancos espalhados. Também havia uma foto antiga, um jovem de terno ao lado de uma moça de vestido branco. No verso estava escrito: Antônio e Maria das Graças, 1975. O coração de Mariana disparou. Maria das Graças, como sua avó. Seu Antônio voltou na hora do almoço suado, mas satisfeito. Mariana preparou frango grelhado com salada, sem sal como orientado. Como foram as agências? Perguntou, servindo água. Bem, todas funcionando perfeitamente. Ele comeu devagar, pensativo. Você disse que sua avó se chamava Maria das Graças? Sim, senhor. Por quê? Nada. É um nome bonito. Fez uma pausa. Ela ainda é viva? Não. Morreu há 5 anos. Câncer. Seu Antônio parou de comer. Sinto muito. Obrigada. Ela me criou depois que meus pais se separaram. Era uma mulher muito forte. Como ela era? Fisicamente, digo. Mariana estranhou a pergunta, mas respondeu. Baixinha, cabelos cacheados, sempre sorrindo. Tinha uma covinha no queixo quando ria. Os olhos de seu Antônio se encheram de lágrimas. Ele se levantou abruptamente da mesa. Com licença, preciso descansar. Trancou-se no quarto. Mariana ouviu soluços abafados do outro lado da porta. Que relação misteriosa havia entre sua avó e aquele homem? À tarde, enquanto ele dormia, Mariana ligou para sua mãe no hospital. Filha, como está o trabalho? Estranho, mãe. O velhinho é gentil, mas esconde alguma coisa. E tem uma foto de uma mulher com o mesmo nome da vovó. Maria das Graças é nome comum, filha. Pode ser coincidência, mas ele ficou muito emocionado quando falei dela. Sua avó nunca comentou nada sobre namorados antes do seu avô? Nunca perguntei, mas talvez... Na segunda semana, Mariana já havia se acostumado à rotina. Seu Antônio era pontual para tudo. Remédios, refeições, caminhadas até as agências. Ela notou que ele sempre voltava com informações sobre pessoas da cidade. Dona Lourdes está preocupada com o filho desempregado, comentou durante o almoço. E o José da padaria quer expandir o negócio, mas não tem capital. O senhor conhece muita gente aqui. Nasci nesta cidade. Vivi aqui a vida toda. Seus olhos se entristeceram. Bem, quase toda. Quase. Fui para São Paulo nos anos 70. Trabalhar, tentar a vida. Mas voltei. Por quê? Ele não respondeu. Depois do almoço, trancou-se no escritório. Mariana ouviu o barulho de telefone e conversas em voz baixa. À tarde, chegou um malote dos Correios. Documentos importantes pelo selo. Seu Antônio assinou o recebimento e levou tudo para o escritório. Mariana estava curiosa, mas respeitava a privacidade dele. Até que, limpando a sala, ouviu uma conversa telefônica. Sim, pode aprovar o empréstimo para a padaria. Não, sem juros abusivos. Quero ajudar, não explorar. Empréstimo? Como um aposentado do interior tinha poder para aprovar empréstimos? E a situação da Dona Lourdes? O filho dela precisa de uma oportunidade. Sim, pode encaminhar para nossa agência de empregos. Agência de empregos? Mariana encostou a orelha na porta. Preciso resolver isso antes de não estar mais aqui. Essas pessoas confiaram em mim a vida toda. A voz dele ficou embargada. Mariana se afastou da porta, o coração apertado. Seu Antônio estava escondendo muito mais do que ela imaginava. Naquela noite, seu Antônio teve uma crise de pressão alta. Mariana o encontrou tonto na cozinha, segurando-se na mesa. Seu Antônio, sente aqui devagar. Ela mediu a pressão. 18/12. Perigoso. Deu os remédios de emergência e ficou ao lado dele até normalizar. Obrigado, menina, murmurou ele. Você é competente. O senhor está se alimentando direito? Dormindo bem? Ando preocupado. Muitas decisões para tomar. Quer conversar sobre isso? Ele a olhou nos olhos. Você é parecida com ela. Com quem? Com Maria das Graças. A mesma bondade no olhar. Mariana sentou ao lado dele. O senhor conheceu minha avó? Seu Antônio suspirou fundo. Conheci. Fomos próximos há muito tempo. Próximos como? Namoramos. Em São Paulo, nos anos 70. Eu era bancário iniciante. Ela trabalhava numa loja de tecidos. Seus olhos brilharam com a lembrança. Era a mulher mais linda que já vi. O coração de Mariana acelerou. E o que aconteceu? A vida. Eu estava construindo carreira. Ela queria estabilidade. Brigamos, nos separamos. Quando voltei para procurá-la, ela já havia se casado com seu avô.
Nossa, nunca a esqueci. Por isso nunca me casei. Nenhuma mulher chegou aos pés dela. Mariana segurou a mão dele. Tenho certeza de que ela também nunca esqueceu o senhor. Você acha? Ela guardava uma foto de um rapaz de terno. Nunca disse quem era, mas sorria sempre que olhava. Os olhos de seu Antônio se encheram de lágrimas. Será que ela foi feliz? Foi sim, muito feliz. No dia seguinte, seu Antônio estava diferente, mais aberto, conversando durante as refeições. Contou histórias de sua juventude, dos tempos de bancário em São Paulo. Comecei como escriturário no Banco do Estado. Depois fui promovido, virei gerente, superintendente. Deve ter sido uma bela carreira. Foi, mas quando meu pai adoeceu, voltei para cuidar dele. Nunca mais saí daqui. E parou de trabalhar em banco? Não exatamente. Ele sorriu misteriosamente. Vamos dizer que continuei no ramo, só que de forma diferente. Mariana não entendeu, mas não insistiu. À tarde, acompanhou seu Antônio na caminhada até o centro. Ele parou em frente a uma agência bancária. Esta é uma das minhas agências favoritas, disse. O senhor tem conta aqui? Tenho. Uma conta muito especial. Entraram no banco. O gerente os cumprimentou com reverência exagerada. Bom tarde, seu Antônio. Como está o senhor? Bem, obrigado. Esta é Mariana, minha cuidadora. Prazer, dona Mariana. Qualquer coisa que o senhor precisar, pode deixar, Geraldo. Só vim ver como andam as coisas. Caminharam pelo banco. Mariana notou que todos os funcionários cumprimentavam seu Antônio com respeito incomum para um simples correntista. Na saída, ela perguntou: por que eles te tratam assim? Sou cliente antigo, eles me respeitam. Mas parecia mais que respeito. Seu Antônio sorriu. Você é muito observadora, menina. Isso é bom numa enfermeira. Mais tarde, Mariana viu seu Antônio no escritório, falando ao telefone com autoridade. Quero um relatório completo da agência de Ribeirão. Como estão os índices de satisfação e os empréstimos para pequenos produtores? A verdade começou a se revelar quando Mariana encontrou um envelope aberto sobre a mesa da cozinha. A carta tinha o timbre Banco Central do Interior, Presidência. Prezado presidente Antônio, seguem os relatórios solicitados. Presidente? Seu Antônio era presidente de um banco? Naquela tarde, ela não conseguiu se conter. Quando ele voltou da caminhada, perguntou diretamente: seu Antônio, o senhor trabalha em banco? Ele parou, copo d'água na mão. Por que pergunta? Viu uma carta. Dizia, presidente Antônio. Ele suspirou e sentou à mesa. Você ia descobrir mais cedo ou mais tarde. Descobrir o quê? Sou dono do Banco Central do Interior. Fundei há 35 anos quando voltei de São Paulo. Mariana quase engasgou. Dono de um banco? É. Temos 200 agências espalhadas pelo interior de São Paulo. Somos especializados em crédito rural e pequenos negócios. Mas por que mora assim? Tão simples? Porque não preciso de luxo para ser feliz. E porque quero estar perto das pessoas que meu banco atende. Como vou entender os problemas de um pequeno agricultor se moro numa mansão? Por isso as visitas às agências. Exato. Caminho pela cidade, converso com as pessoas, entendo suas necessidades, depois passo as informações para meus gerentes. Mariana estava chocada. E por que me contou? Porque confio em você. E porque... Ele hesitou. Porque talvez seja a hora de pensar no futuro do banco. Como assim? Não tenho filhos. Não tenho herdeiros. E não vou viver para sempre. Nos dias seguintes, seu Antônio foi mais aberto sobre seus negócios. Mostrou a Mariana relatórios financeiros, explicou como funcionava o banco, apresentou os principais diretores por videoconferência. Nosso diferencial é a proximidade com o cliente, explicou. Não somos um banco tradicional. Somos uma instituição de desenvolvimento regional. Como assim? Olha só. Ele mostrou uma planilha. Este mês aprovamos 50 empréstimos para pequenos produtores rurais. Juros baixos, prazos flexíveis. Nenhum banco grande faria isso. E dá lucro? Dá sim. Não muito, mas o suficiente. O importante é que essas famílias conseguem melhorar de vida. Mariana ficou impressionada. Por que escolheu esse caminho? Porque vi muita gente boa ser explorada por bancos gananciosos. Quando decidi abrir meu próprio banco, jurei que seria diferente. E sua equipe sabe que o senhor mora aqui? Alguns sabem, os diretores principais, mas preferem que eu mantenha discrição, acham que prejudica a imagem da instituição. E o senhor, o que acha? Acho que minha imagem é construída pelos resultados, não pela casa onde moro. Naquela noite, Mariana ligou para sua mãe, ainda sem acreditar na situação. Mãe, o velhinho que estou cuidando é dono de um banco. Como é que é, filha? Um banco de verdade, com 200 agências. Meu Deus, e ele é bom patrão? É sim. Inclusive, Mariana hesitou. Ele namorou a vovó na juventude. Silêncio do outro lado da linha. Mãe, filha, sua avó me contou uma vez sobre um grande amor da juventude.
Um bancário que ela nunca esqueceu. A revelação da mãe deixou Mariana pensativa. No dia seguinte, decidiu saber mais sobre o passado de seu Antônio e sua avó. Seu Antônio, pode me contar mais sobre o senhor e minha avó? Eles estavam no quintal, ele regando as plantas como sempre. O que quer saber? Como se conheceram? Como era o namoro? Ele sorriu, perdido nas lembranças. Conheci ela numa festa de São João em 1974. Eu tinha 25 anos. Ela 22. Era a moça mais alegre da festa. E se apaixonaram logo. Ela demorou para aceitar sair comigo. Dizia que eu era muito sério, muito ambicioso. Mas insisti. Seus olhos brilharam. Nosso primeiro encontro foi no cinema. Assistir Dona Flor e seus 2 maridos. Mariana riu. E depois, namoramos 2 anos. Eu trabalhava muito, queria crescer no banco. Ela queria casar, ter filhos. Eu pedia para esperar, que precisava me estabelecer primeiro. E aí vocês brigaram? Foi minha culpa. Ela disse que se sentia negligenciada, que eu amava mais o trabalho que ela. Respondi com orgulho. Disse que não ia mudar por ninguém. A voz dele ficou triste. Quando percebi o erro, já era tarde. Ela havia conhecido seu avô, um homem bom que ofereceu a ela o que eu não soube dar: atenção e presença. Sente que perdeu a chance da sua vida? Sinto, mas também entendo que talvez fosse o destino. Ela foi feliz com seu avô, teve filhos, netos. Eu construí um império financeiro que ajuda milhares de pessoas. E nunca mais se encontraram? Nunca. Mas sempre soube notícias dela através de conhecidos em comum. Uma semana depois, chegou uma notícia que mudaria tudo. Seu Antônio recebeu uma ligação do hospital. Os exames mostraram que seu coração estava pior do que se imaginava. Quanto tempo eu tenho, doutor? Perguntou ele ao telefone, enquanto Mariana escutava preocupada. Entendo. 6 meses, talvez 1 ano. Obrigado pela sinceridade. Ele desligou e ficou em silêncio por longos minutos. Seu Antônio? Mariana, preciso te contar uma coisa. Os médicos disseram que meu coração não aguenta muito mais tempo. Ela sentiu as lágrimas nos olhos. Quanto tempo? Alguns meses. Por isso estou te preparando para conhecer o banco. Você precisa tomar uma decisão importante. Que decisão? Quero que você seja minha herdeira. Mariana quase desmaiou. Como é que é? Você ouviu certo. Quero deixar o Banco Central do Interior para você. Mas, seu Antônio, isso é impossível. Eu sou apenas uma técnica em enfermagem. Você é neta da mulher que mais amei na vida. Tem o coração dela, a bondade dela, e nestes meses mostrou ser uma pessoa íntegra e carinhosa. Mas eu não sei nada sobre bancos. Vai aprender. Tenho uma equipe excelente que pode te ensinar. O importante é ter alguém que preserve os valores do banco. Mariana estava em choque. E se eu não aceitar? Então vou vender o banco para concorrentes. Mas torço para que aceite. Seria uma forma de honrar a memória da sua avó. Naquela noite, Mariana não conseguiu dormir. A vida havia dado uma reviravolta impossível de imaginar. Na manhã seguinte, seu Antônio acordou mais cedo que o normal. Encontrou Mariana na cozinha, com olheiras profundas. Não dormiu bem? Não consegui. Fica pensando na nossa conversa de ontem. E qual sua decisão? Ainda não sei. É muita responsabilidade, seu Antônio. Milhares de empregos, milhões de reais. Por isso mesmo precisa ser alguém com consciência. Alguém que entenda o valor do dinheiro porque já passou necessidade. Eles tomaram café em silêncio. Depois, seu Antônio fez uma proposta. Que tal se você passar alguns dias comigo no banco? Conhecer a operação, entender como funciona? Seria bom. Então vamos hoje. Mas antes, preciso te contar toda a verdade. Que verdade? Seu Antônio respirou fundo. Eu não tenho demência, Mariana. Nunca tive. Como assim? Fingi ter problemas de memória para testar as pessoas que vinham cuidar de mim. Queria ver se tratariam bem um velhinho confuso e sem importância. Mariana ficou boquiaberta. O senhor fingiu demência? Foi a única forma de conhecer o verdadeiro caráter das cuidadoras. As outras 5 que vieram antes de você foram grosseiras, negligentes. Algumas até tentaram me roubar. E comigo, você foi diferente desde o primeiro dia. Paciente, carinhosa, respeitosa. Mesmo achando que eu era um velhinho pobre e doente, Mariana não sabia se ria ou chorava. Seu Antônio, isso não foi certo. Talvez não, mas foi necessário. Preciso ter certeza de que estou deixando meu banco em boas mãos. Naquela tarde, pela primeira vez, Mariana entrou no Banco Central do Interior não como acompanhante, mas como possível futura proprietária. A diferença foi imediata. Dona Mariana, disse o gerente Geraldo, é uma honra tê-la aqui conosco. Obrigada. Ainda estou tentando entender tudo isso. Seu Antônio a levou para conhecer todos os setores. Na sala da presidência, uma sala simples, mas elegante, ele mostrou os números da instituição. Temos 3.200 funcionários.
patrimônio líquido de 800 milhões de reais e atendemos mais de 500 mil clientes. Nossa! Mas o mais importante são estes números. Ele abriu outra pasta. No ano passado, ajudamos 12 mil famílias a comprarem casa própria, financiamos 8 mil pequenos negócios e concedemos bolsas de estudo para 2 mil jovens carentes. Mariana folheou os relatórios impressionada. Como conseguem lucrar fazendo tanto trabalho social? Volume e eficiência. Cobramos juros justos, mas atendemos muita gente, e nossos custos operacionais são baixos porque não bancamos luxos desnecessários. Como outros bancos fazem. Exato. Enquanto eles constroem prédios faraônicos e pagam salários absurdos para executivos, nós investimos em tecnologia e pessoas. Durante a tarde, Mariana conversou com vários funcionários. Todos falavam de seu Antônio com admiração genuína. Ele conhece pelo nome todos os 3.200 funcionários, disse uma caixa. No Natal, manda cartão personalizado para cada família. E sempre que alguém tem problemas pessoais, ele ajuda, completou um gerente. Já pagou cirurgias, ajudou com financiamentos especiais, deu oportunidades para gente que ninguém acreditava. No final do dia, seu Antônio levou Mariana para conhecer o setor que mais orgulho lhe dava, o programa de microcrédito rural. Aqui é onde tudo começou, explicou. Meu primeiro empréstimo foi para um agricultor que queria plantar tomates. Deu certo? Deu. Hoje ele tem uma fazenda de 50 hectares e emprega 20 famílias. A coordenadora do setor, Dona Lourdes, mostrou casos de sucesso, famílias que saíram da pobreza, jovens que conseguiram estudar, pequenos negócios que se tornaram prósperos. Seu Antônio tem uma regra, explicou Dona Lourdes. Nunca negamos um empréstimo sem antes entender a história da pessoa. Como assim? Outros bancos só olham CPF, score, garantias. Nós vamos na casa da pessoa, conhecemos a família, entendemos o projeto. Se há sinceridade e potencial, a gente aprova. E a inadimplência? Menor que dos bancos tradicionais. Quando você trata as pessoas com respeito, elas retribuem. No carro, voltando para casa, Mariana estava pensativa. Seu Antônio, por que escolheu especificamente o interior para atuar? Porque é onde nasci. E porque percebi que havia uma lacuna. Os grandes bancos não se interessavam por cidades pequenas. Agricultores familiares, pequenos comerciantes. E o senhor viu uma oportunidade? Vi uma necessidade. E transformei numa oportunidade de ajudar. Naquela noite, Mariana ligou para sua mãe para contar sobre o dia no banco. Filha, parece que você encontrou sua vocação. Como assim, mãe? Você sempre gostou de ajudar pessoas. Agora pode ajudar milhares delas. Mas é muita responsabilidade. Sua avó sempre dizia, quando Deus quer confiar algo importante para alguém, Ele prepara essa pessoa através das dificuldades. Suas dificuldades te prepararam para esse momento. Na segunda semana de estágio no banco, Mariana começou a participar de reuniões de diretoria. Inicialmente tímida, foi ganhando confiança conforme entendia melhor o negócio. Mariana, disse o diretor financeiro, qual sua opinião sobre expandirmos para o Triângulo Mineiro? Ela pensou antes de responder. Acho que primeiro deveríamos pesquisar se há demanda real por nossos serviços lá e se conseguiremos manter nossa filosofia de atendimento personalizado. Seu Antônio sorriu orgulhoso. Excelente raciocínio. Após a reunião, ele a chamou para uma conversa privada. Está vendo? Você tem instinto para o negócio. Ainda me sinto perdida em muitas coisas. Normal. Eu levei anos para aprender. Mas você tem algo que não se ensina. Bom senso e coração. Naquela tarde, aconteceu algo que testaria essas qualidades de Mariana. Uma agricultora desesperada chegou ao banco pedindo um empréstimo urgente para salvar sua plantação de café. Minha filha está internada, chorava a dona Aparecida. Preciso do dinheiro para os remédios e não posso perder a safra. É tudo que tenho. O gerente havia negado o empréstimo por falta de garantias. Mariana, que acompanhava a situação, pediu para conversar com a senhora. Dona Aparecida, pode me contar sua história? A mulher explicou que era viúva, cuidava sozinha de 5 hectares de café e uma filha com problema no coração. O dinheiro da última safra havia sido todo gasto com medicamentos. Se eu não plantar agora, perco a época. Aí sim vai ser o fim. Mariana olhou para seu Antônio, que observava calado. O que a senhora oferece como garantia? Só tenho a terra, mas está no nome do meu marido falecido, ainda não consegui transferir. Tecnicamente, era impossível aprovar o empréstimo. Mas Mariana lembrou dos princípios que seu Antônio havia ensinado. Seu Antônio, podemos conversar? No escritório, ela apresentou sua proposta. E se dermos o empréstimo com garantia moral? Ela paga quando conseguir vender a safra. E se ela não conseguir pagar? Assumimos o prejuízo. Mas salvamos uma família. Seu Antônio sorriu. Aprovado.
Prepare os papéis. Quando Dona Aparecida soube da aprovação, desabou em lágrimas de gratidão. Deus abençoe vocês. Juro que vou pagar até o último centavo. 6 meses depois, Dona Aparecida voltou ao banco. Não só havia quitado o empréstimo, como trouxe presentes. Café da própria fazenda e um bolo de fubá. Quero agradecer a vocês, disse emocionada. Salvaram minha família. Como está sua filha? Perguntou Mariana. Bem melhor. Conseguiu fazer a cirurgia e voltou a estudar. Está no último ano do ensino médio. Sonha em fazer faculdade. E a fazenda? A safra foi excelente. Já estou planejando expandir o plantio. Depois que ela saiu, seu Antônio chamou Mariana. Viu? Este é o tipo de decisão que define o nosso banco. Confesso que tive medo de ter feito besteira. Teve medo, mas fez o certo. É isso que distingue um verdadeiro líder bancário de um simples administrador. Naquele dia, Mariana finalmente tomou sua decisão. Seu Antônio, aceito a herança. Tem certeza? Tenho, mas com uma condição. Qual? Quero que o senhor continue no banco como presidente honorário, me ensinando enquanto tiver saúde. Os olhos de seu Antônio se encheram de lágrimas. Aceito. Será uma honra trabalhar com você. Naquela noite, ele fez uma ligação especial. Dr. Roberto, pode vir aqui amanhã? Preciso providenciar a transferência patrimonial. No dia seguinte, o advogado chegou com uma pilha de documentos. Seu Antônio, está certo disso? É um patrimônio de quase R$ 1 bilhão. Estou. Mariana é a pessoa certa para dar continuidade ao meu trabalho. A notícia da transferência do banco se espalhou rapidamente pelos corredores da instituição. Alguns funcionários ficaram surpresos, outros preocupados com mudanças. Mariana decidiu fazer uma reunião geral para esclarecer a situação. Sei que estão surpresos, disse ela, nervosa, mas determinada. Eu também estou. Há 6 meses era apenas uma técnica em enfermagem desempregada. O que vai mudar no banco? Perguntou um gerente. Nada essencial. Vamos manter nossa filosofia de proximidade com o cliente e responsabilidade social. Seu Antônio continuará me orientando. E nossa estabilidade no emprego? Garantida. Aliás, quero expandir o quadro de funcionários. Temos muito trabalho pela frente. Após a reunião, vários funcionários se aproximaram para expressar apoio. Dona Mariana, disse o diretor de recursos humanos, observamos sua evolução nesses meses. Tem nosso total apoio, mas nem todos estavam satisfeitos. O diretor comercial, Dr. Silveira, um homem ambicioso que esperava herdar o banco, pediu uma conversa reservada. Senhorita Mariana, com todo respeito, não acha que seria mais prudente vender o banco para profissionais experientes? Por que faria isso? Porque administrar um banco exige conhecimento técnico que a senhorita ainda não possui. Seu Antônio, que escutava a conversa, interveio. Dr. Silveira, Mariana tem algo mais importante que conhecimento técnico. Caráter. Mas seu Antônio... A decisão está tomada. Se não concorda, pode procurar outro emprego. Dr. Silveira saiu da sala visivelmente contrariado. Temos que ficar de olho nele, sussurrou seu Antônio para Mariana. 2 semanas depois, a primeira grande crise chegou. O Banco Central anunciou novas regulamentações que exigiriam investimentos pesados em tecnologia. Precisamos de 50 milhões para nos adequar às novas normas, explicou o diretor de tecnologia. Se não fizermos isso em 6 meses, perdemos a licença. Temos esse dinheiro? Perguntou Mariana. Temos, mas comprometeria nossos planos de expansão e programas sociais, respondeu o diretor financeiro. Era a primeira grande decisão de Mariana como proprietária. Ela pediu um dia para pensar. Naquela noite, conversou com seu Antônio. O que o senhor faria? Investiria na tecnologia. Um banco sem licença não ajuda ninguém. Mas e os programas sociais? Podemos retomá-los depois. O importante é garantir a sobrevivência da instituição. No dia seguinte, Mariana anunciou sua decisão. Vamos fazer o investimento em tecnologia, mas também vamos buscar parcerias com outros bancos regionais para dividir os custos. Parcerias? Perguntou o diretor comercial. Sim, podemos criar um consórcio de bancos do interior para desenvolver tecnologia em conjunto. Sai mais barato e fortalece todos. A ideia foi um sucesso. Em 3 meses, Mariana havia articulado uma parceria com 12 bancos regionais, reduzindo o custo individual e criando uma rede de cooperação. Brilhante, disse seu Antônio. Você pensou como uma verdadeira estrategista, mas a vitória teve um preço. Dr. Silveira, contrariado por não ter sido consultado sobre as parcerias, começou a articular uma resistência interna contra Mariana. A sabotagem de Dr. Silveira começou sutil. Informações desencontradas, relatórios atrasados, clientes importantes sendo mal atendidos. Mariana percebeu que algo estava errado quando 3 grandes empresas cancelaram contratos na mesma semana. O que está acontecendo?
Perguntou ela ao gerente de relacionamento. Não sei explicar, dona Mariana. Os clientes disseram que receberam propostas melhores de concorrentes. Que tipo de informações eles tinham sobre nossas propostas? Informações muito detalhadas. Como se alguém de dentro tivesse... Mariana entendeu. Alguém está vazando informações para concorrentes. Seu Antônio, mesmo com a saúde debilitada, ainda tinha instintos aguçados. É o Silveira. Tenho certeza. Como podemos provar? Deixa comigo. Tenho meus métodos. Na semana seguinte, seu Antônio armou uma cilada. Criou uma proposta falsa para um cliente fictício e compartilhou apenas com o Dr. Silveira, dizendo que era ultra confidencial. 2 dias depois, o banco concorrente entrou em contato oferecendo exatamente os mesmos serviços da proposta falsa. Temos nossa prova, disse seu Antônio. Mariana chamou o Dr. Silveira para uma reunião. Preciso da sua ajuda com um cliente especial, disse ela, testando-o mais uma vez. Claro, dona Mariana. Qual cliente? A Metalúrgica Santos. Estamos preparando uma proposta de 20 milhões. Dr. Silveira anotou tudo. No dia seguinte, a concorrência ligou oferecendo exatamente 19 milhões para a empresa. Era hora de agir. Dr. Silveira, disse Mariana na reunião de diretoria, temos um problema sério no banco. Que tipo de problema? Vazamento de informações confidenciais para concorrentes. O homem ficou pálido. Isso é muito grave, vamos investigar. Já investigamos. Mariana colocou as provas sobre a mesa. E descobrimos o responsável. Seu Antônio entrou na sala nesse momento. Silveira, você me decepcionou profundamente. Seu Antônio, eu posso explicar? Não há explicação. Você traiu a confiança de todos nós. Mas vocês não entendem. Esta menina não tem capacidade para dirigir um banco. Esta menina, disse seu Antônio, conseguiu em 6 meses criar uma rede de parcerias que você não conseguiu em 15 anos trabalhando aqui. Doutor Silveira, disse Mariana, mantendo a calma. O senhor está demitido por justa causa. Segurança irá acompanhá-lo para recolher seus pertences. Vocês vão se arrepender. Sem mim, este banco vai quebrar. Veremos, respondeu Mariana. Após a saída de Silveira, os outros diretores aplaudiram. Dona Mariana, disse o diretor de recursos humanos, foi muito corajosa. Ele estava minando sua autoridade há meses. Por que ninguém me falou? Tínhamos medo de que fosse apenas desconfiança nossa. Seu Antônio sorriu orgulhoso. Mariana, você acabou de passar no teste mais difícil da liderança. Enfrentar traição interna. Naquela noite, ela ligou para sua mãe. Mãe, demiti meu primeiro funcionário hoje. Como se sente? Triste, mas aliviada. Ele estava sabotando o banco. Sua avó sempre dizia, às vezes é preciso cortar o galho doente para a árvore florescer. Com a saída de Dr. Silveira, o ambiente no banco melhorou significativamente. Mariana promoveu funcionários competentes e leais, e os resultados não tardaram a aparecer. No final do primeiro ano sob sua gestão, o Banco Central do Interior havia crescido 15% em carteira de clientes e 22% em lucros. Estou orgulhoso de você, disse seu Antônio durante uma reunião de balanço. Superou todas as minhas expectativas. Aprendi com o melhor professor. Não, você tem algo que eu levei anos para desenvolver. Intuição para pessoas. Era verdade. Mariana havia implementado várias mudanças humanizadoras no banco. Licença maternidade estendida, programa de bolsas para filhos de funcionários e um sistema de avaliação que priorizava a empatia no atendimento. Os clientes estão mais satisfeitos que nunca, relatou a diretora de qualidade. Nossa pesquisa de satisfação bateu recorde, 94% de aprovação. Mas o maior sucesso de Mariana foi expandir o programa de microcrédito. Sob sua gestão, o banco passou a atender também mulheres vítimas de violência doméstica que queriam abrir negócios próprios. Esta foi minha ideia favorita, disse ela a seu Antônio. Dar independência financeira para mulheres que precisam recomeçar a vida. Como teve essa ideia? Lembrei da minha própria situação quando cheguei aqui. Se você não tivesse me dado uma oportunidade, você encontraria outro caminho. Pessoas como você sempre encontram. Naquele ano, o programa ajudou 500 mulheres a abrirem seus próprios negócios. Uma delas era Cláudia, que saiu de um casamento abusivo e montou um salão de beleza. Dona Mariana, disse ela numa visita ao banco, vocês salvaram minha vida. Hoje sou independente e minhas filhas me respeitam. O segundo ano trouxe novos desafios. Uma crise econômica nacional atingiu duramente o setor bancário e muitas instituições regionais faliram. Precisamos ser cautelosos, alertou o diretor financeiro. Nossa inadimplência subiu para 8%. É muito? Perguntou Mariana. Para nossos padrões, sim. Sempre ficamos abaixo de 5%. Seu Antônio, agora mais frágil, mas ainda lúcido, sugeriu uma estratégia ousada.
Em vez de restringir crédito, que tal oferecermos renegociação facilitada? Como assim? Vamos aos clientes inadimplentes e oferecemos condições especiais para a quitação. É melhor receber 70% do que perder 100%. A estratégia funcionou. Em 6 meses, a inadimplência caiu para 3% e muitos clientes se tornaram ainda mais fiéis ao banco. Vocês me salvaram da falência, disse João, dono de uma pequena fábrica de móveis. Quando outros bancos queriam me executar, vocês me ofereceram uma saída. Mas o ano também trouxe uma perda dolorosa. A saúde de seu Antônio se deteriorou rapidamente. Ele passou a trabalhar menos horas e precisar de mais cuidados médicos. Mariana, disse ele numa tarde, preciso te contar uma última coisa sobre sua avó. O que é? Ela me procurou uma vez há uns 15 anos. Mariana ficou chocada. Como assim? Seu avô havia morrido, ela estava viúva. Alguém deve ter falado onde eu morava. E o que aconteceu? Conversamos a tarde inteira. Ela disse que nunca me esqueceu, mas que não se arrependia da vida que escolheu. E o senhor? Disse a mesma coisa. Fomos honestos um com o outro. Por que nunca me contou isso? Porque queria que você soubesse no momento certo. Sua avó ficou muito orgulhosa quando soube que eu havia me tornado bancário de sucesso. Disse que sempre soube que eu conseguiria. O terceiro ano da gestão de Mariana começou com uma surpresa emocionante. Ela recebeu um convite para participar de um congresso nacional de bancos regionais, onde seria homenageada como Jovem Executiva do Ano. Não posso aceitar, disse ela a seu Antônio. Todo mérito é seu. Mariana, você transformou este banco em algo ainda melhor do que eu imaginava. Merece todo o reconhecimento. O evento foi em São Paulo, na mesma cidade onde seus avós se conheceram décadas antes. Mariana decidiu levar seu Antônio, mesmo com sua saúde frágil. Quero mostrar a você os lugares onde namorei com sua avó, disse ele. Visitaram o cinema onde tiveram o primeiro encontro, a praça onde costumavam conversar, a igreja onde ela se casou com outro homem. Não tem tristeza nenhuma, disse seu Antônio. Só a gratidão por ter conhecido um amor tão bonito. No congresso, Mariana foi ovacionada ao contar a história do Banco Central do Interior. Provamos que é possível fazer negócios com lucro e responsabilidade social, disse ela no discurso. Como conseguiram manter esse equilíbrio? Perguntou um empresário da plateia. Tratando cada cliente como família. Quando você age assim, as pessoas retribuem com lealdade. Depois do evento, um grande banco nacional ofereceu comprar o Banco Central do Interior por 2 bilhões de reais. É uma oferta tentadora, disse o representante. Você ficaria rica da noite para o dia. Obrigada, respondeu Mariana, mas não está à venda. Por quê? É uma fortuna, porque algumas coisas valem mais que dinheiro. De volta a Ribeirão Preto, seu Antônio estava visivelmente emocionado com a viagem. Foi como fechar um ciclo, disse ele. Ver você sendo reconhecida na mesma cidade onde tudo começou. Seu Antônio, preciso te fazer uma pergunta importante. Diga, se minha avó tivesse te procurado quando ficou viúva, vocês teriam reatado o namoro? Ele pensou longamente. Não sei. Éramos pessoas diferentes, com vidas construídas. Talvez fosse melhor manter apenas as boas lembranças. E se ela estivesse viva hoje? Aí sim, hoje eu saberia valorizar cada momento com ela. Naquela noite, seu Antônio teve uma crise cardíaca. Mariana o levou rapidamente para o hospital, onde ficou internado por 1 semana. Doutor, como ele está? Perguntou ela ao cardiologista. Estável, mas o coração está muito fragilizado. Pode ser questão de semanas ou meses. Ele pode voltar para casa? Pode, mas precisa de cuidados constantes. Mariana cancelou todos os compromissos e dedicou-se integralmente a cuidar de seu Antônio. Você não precisa fazer isso, disse ele. O banco precisa de você. O banco pode esperar. Você não. Durante as semanas de convalescença, eles conversaram sobre tudo. O futuro do banco, memórias da infância, planos para expandir os programas sociais. Mariana, quero te pedir um último favor. Qualquer coisa. Quando eu morrer, quero que meu velório seja aqui em casa, simples. E que convidem todos os funcionários do banco. Não fale assim. É preciso falar. E quero que saiba. Você foi a filha que nunca tive. Cuidar de você foi minha maior alegria nos últimos anos. Seu Antônio faleceu numa manhã ensolarada de setembro, dormindo pacificamente em sua cama. Mariana estava ao lado, segurando sua mão. Obrigada por tudo, sussurrou ela. Prometo cuidar bem do seu legado. O velório foi exatamente como ele pediu. Na sala da Casa Amarela, simples, mas cheio de amor. Centenas de pessoas passaram para se despedir. Funcionários do banco, clientes ajudados, vizinhos, pessoas de toda a região. Ele mudou minha vida, disse Dona Aparecida, a agricultora que havia sido ajudada anos antes. Minha filha está na faculdade hoje por causa dele.
Era um homem de palavra, disse João da metalúrgica. Quando prometia ajudar, ajudava mesmo. O padre da cidade fez uma homenagem especial. Antônio viveu o evangelho na prática. Amou ao próximo como a si mesmo. No cemitério, Mariana depositou sobre o caixão uma rosa vermelha e uma foto. Era a imagem de sua avó Maria das Graças, que ela havia encontrado entre os pertences dele. Agora vocês podem ficar juntos para sempre, murmurou. Naquela noite, sozinha na casa que havia se tornado seu lar, Mariana abriu o testamento de seu Antônio. Além do banco, ele havia deixado uma carta. Minha querida Mariana, se está lendo isto, é porque minha jornada chegou ao fim. Não fique triste. Vivi uma vida plena e tive a alegria de conhecer você, que trouxe de volta o sorriso de Maria das Graças para minha vida. O banco agora é oficialmente seu. Faça com ele o que seu coração mandar. Sei que será sempre a decisão certa. Com amor eterno, seu Antônio. A primeira reunião de diretoria após a morte de seu Antônio foi carregada de emoção. Todos os funcionários usavam uma fita preta em sinal de luto. Senhores, disse Mariana, perdemos nosso fundador, mas não perdemos nossos valores. Seu Antônio sempre dizia que instituições são feitas de pessoas, não de prédios. Como seguiremos sem ele? Perguntou um diretor. Seguindo seus ensinamentos. Cada decisão que tomarmos, vamos nos perguntar: o que seu Antônio faria? Mariana anunciou suas primeiras medidas como única proprietária. Criação de uma fundação educacional em nome de seu Antônio, aumento dos investimentos em programas sociais e um plano de participação nos lucros para todos os funcionários. Ele sempre quis que os funcionários fossem sócios do sucesso, explicou. Agora isso será realidade. As mudanças foram bem recebidas, mas trouxeram um desafio inesperado. O Banco Central do Brasil decidiu fazer uma auditoria rigorosa nas contas, alegando que as práticas excessivamente generosas poderiam indicar irregularidades. É perseguição, disse o diretor jurídico. Outros bancos fizeram lobby contra nós. Por quê? Porque nosso modelo de negócios está fazendo eles parecerem gananciosos. Quando você trata bem os clientes e ainda lucra, isso incomoda quem só pensa em lucro. A auditoria durou 3 meses. Fiscais reviram cada operação, cada empréstimo, cada decisão dos últimos 5 anos. Dona Mariana, disse o auditor-chefe no final, é a primeira vez que vejo um banco com práticas tão transparentes. Não encontramos uma única irregularidade. E as nossas práticas sociais? São exemplares. Deveriam ser modelo para outras instituições. Com a auditoria concluída e aprovada, o Banco Central do Interior ganhou ainda mais credibilidade. Outras instituições começaram a copiar seus métodos, e Mariana foi convidada para dar palestras por todo o país. O segredo não é revolucionário, dizia ela nas apresentações. É simplesmente tratar as pessoas com dignidade e justiça. Em uma dessas palestras em Brasília, Mariana conheceu o ministro da Fazenda, que fez uma proposta surpreendente. Mariana, que tal se o governo federal usasse seu banco como modelo para um programa nacional de microcrédito? Como seria isso? Vocês receberiam recursos federais para expandir operações para todo o país. Seria uma parceria público-privada. A oferta era tentadora. 500 milhões de reais para abrir agências em todas as capitais brasileiras. Mas Mariana pediu tempo para pensar. Não sei se conseguiríamos manter nossa qualidade de atendimento numa escala tão grande, disse ela aos diretores. Mas seria uma oportunidade de ajudar milhões de pessoas, argumentou o diretor de expansão. Ou de nos tornarmos mais um banco burocratizado e distante. Mariana decidiu fazer uma consulta inusitada. Visitou o túmulo de seu Antônio para conversar com ele. O que você faria? Perguntou ao vento. Aceitaria crescer rápido ou manteria o crescimento orgânico? Naquela noite, ela teve um sonho. Seu Antônio aparecia sorrindo. Mariana, o tamanho não importa. O que importa é não perder a alma. Na manhã seguinte, ela tinha a resposta. Senhor ministro, disse Mariana na reunião em Brasília. Agradeço a confiança, mas vou declinar da proposta. Por quê? É uma oportunidade única. Porque nosso diferencial é a proximidade com o cliente. Se crescermos muito rápido, perdemos isso. Mas vocês poderiam ajudar milhões de brasileiros. Preferimos ajudar milhares de brasileiros muito bem do que milhões de forma medíocre. O ministro ficou desapontado, mas respeitou a decisão. É uma pena. Vocês tinham tudo para se tornar um grande banco nacional. Já somos um grande banco, senhor ministro. Grande pelos resultados, não pelo tamanho. De volta a Ribeirão Preto, Mariana anunciou à equipe sua decisão de manter o crescimento controlado.
Vamos expandir sim, mas cidade por cidade, região por região. Só abrimos uma nova agência quando tivermos certeza de que podemos atender com excelência. E se outros bancos copiarem nosso modelo? Perguntou um diretor. Ótimo! Quanto mais bancos tratarem bem os clientes, melhor para o país. A estratégia deu certo. Nos 2 anos seguintes, o banco abriu apenas 15 novas agências, mas cada uma se tornou líder de mercado em sua região. Qualidade sobre quantidade, dizia Mariana. Esse era o lema de seu Antônio, e continuará sendo o nosso. Em 2024, 5 anos após assumir o banco, Mariana foi reconhecida pela revista Forbes como uma das empresárias mais inovadoras do Brasil. Qual o segredo do seu sucesso? Perguntou o jornalista. Não ter esquecido de onde vim. Quando você já passou necessidade, entende melhor as necessidades dos outros. No 5º aniversário da morte de seu Antônio, Mariana organizou uma celebração especial. Convidou todos os clientes que haviam sido ajudados pelos programas do banco ao longo dos anos. A Praça Central de Ribeirão Preto ficou lotada. Centenas de pessoas com suas famílias, muitas delas com negócios prósperos que começaram com empréstimos do banco. Seu Antônio sempre dizia que um banco deveria ser como uma semente, disse Mariana no discurso. Plantada com cuidado, ela gera uma árvore que dá frutos para muitas gerações. Dona Mariana, disse Cláudia, a mulher que montou o salão de beleza. Hoje tenho 3 funcionárias e minha filha mais velha vai fazer faculdade de administração. Tudo começou com a ajuda de vocês. E eu, disse João da Metalúrgica. Consegui dobrar minha produção e gero 50 empregos na região. Meus filhos querem continuar o negócio. Dona Aparecida, agora com uma próspera fazenda de café, trouxe a filha formada em medicina. Ela voltou para trabalhar na cidade natal. Quer retribuir o que recebemos. À noite, sozinha no escritório de seu Antônio, que ela mantinha exatamente como ele deixou, Mariana fez um balanço dos 5 anos. O banco cresceu 200% em patrimônio. Ajudou mais de 10 mil famílias com microcrédito. Concedeu 5 mil bolsas de estudo. Financiou a casa própria para 8 mil famílias. Manteve 0 demissões, mesmo durante crises. Conseguimos, seu Antônio, murmurou ela, olhando para a foto dele na parede. Mantivemos seu sonho vivo. Naquele momento, chegou uma carta especial. Era de uma universidade americana, convidando-a para dar uma palestra sobre banking social para estudantes de economia. O mundo inteiro quer conhecer nosso modelo, disse ela para a foto. Quem diria que uma técnica em enfermagem de São Paulo faria tanto sucesso nos negócios? A palestra na Universidade de Harvard foi um marco na carreira de Mariana. Professores e alunos ficaram fascinados com o modelo brasileiro de banco humanizado. Como vocês conseguem lucrar sendo tão generosos? Perguntou um professor. Generosidade gera lealdade. Clientes leais são mais lucrativos a longo prazo que clientes explorados a curto prazo. Mas isso não é sustentável em grande escala. Por que não? Se funciona com 500 mil clientes, pode funcionar com 5 milhões. Após a palestra, uma estudante brasileira se aproximou. Professora Mariana, sou de Ribeirão Preto. Meus pais têm conta no seu banco. Sério? Como eles estão? Muito bem. Papai conseguiu expandir a oficina mecânica com um empréstimo de vocês. Agora tem 5 funcionários. Que bom! É por histórias assim que fazemos nosso trabalho. Posso perguntar uma coisa? A senhora sente falta da enfermagem? Mariana pensou. Não deixei a enfermagem. Só mudei de paciente. Antes cuidava de pessoas doentes. Agora cuido de comunidades que precisam de saúde financeira. De volta ao Brasil, Mariana trouxe uma proposta revolucionária para a diretoria. Criar um programa de intercâmbio bancário internacional. Vamos trazer estudantes de economia do mundo inteiro para estagiar conosco e mandar nossos funcionários para conhecer modelos bancários de outros países. Qual o objetivo? Perguntou o diretor de recursos humanos. Mostrar que nosso modelo pode ser adaptado para qualquer cultura e aprender com experiências de outros países. O programa foi lançado no ano seguinte. Estudantes da Europa, Ásia e África vieram conhecer o modelo Ribeirão Preto de fazer banking. É incrível, disse um estudante do Senegal. Na África, temos bancos comunitários com filosofia parecida, mas vocês conseguiram escalar mantendo a essência. Uma estudante da Alemanha ficou impressionada com o programa de microcrédito para mulheres. Isso poderia ajudar muito as refugiadas no meu país. O sucesso internacional trouxe uma proposta inesperada. Um grupo de investidores europeus ofereceu 5 bilhões de reais para comprar o banco e replicar o modelo em outros países. Seria a oportunidade de expandir nossa filosofia globalmente, argumentou o diretor financeiro na reunião. Mas perderia o controle sobre os valores que defendemos, contra-argumentou Mariana.
E se fizéssemos uma parceria em vez de venda? Sugeriu a diretora jurídica. Mariana passou semanas analisando a proposta. Consultou todos os funcionários antigos, visitou o túmulo de seu Antônio várias vezes e até ligou para sua mãe em busca de conselhos. Filha, disse sua mãe, sua avó sempre dizia, quando estiver em dúvida, pergunte ao seu coração o que faria uma pessoa bondosa. A resposta veio durante uma visita à dona Aparecida, agora com 75 anos e uma das clientes mais antigas do banco. Dona Mariana, posso dar minha opinião sobre essa proposta dos gringos? Claro, dona Aparecida. Se eles realmente entendem nossa filosofia, não precisariam comprar o banco. Poderiam criar o próprio seguindo nosso exemplo. Como a senhora sabe da proposta? Filha, em cidade pequena todo mundo sabe de tudo, riu a senhora. E todos estamos preocupados. Se venderem o banco, vai virar igual aos outros? Jamais permitiria isso. Mas a senhora pode garantir que os compradores pensam igual? Mariana percebeu que a resposta estava ali. Não podia garantir. E sem garantia, não havia negócio. Senhores investidores, disse ela na videoconferência com os europeus. Agradeço o interesse, mas o banco não está à venda. Por quê? Nossa oferta é generosa. Porque algumas coisas não têm preço, mas posso ajudá-los a criar seu próprio banco com nossa filosofia. Como? Consultoria. Vou pessoalmente a seus países ensinar como implementar nosso modelo. O projeto de consultoria internacional virou realidade. Mariana passou a viajar 3 meses por ano, ajudando a criar bancos humanizados em diferentes países. O primeiro foi na Alemanha, focado em ajudar refugiados e imigrantes. O segundo no Senegal, voltado para a agricultura familiar. O terceiro no Chile, especializado em microcrédito para mulheres empreendedoras. É incrível ver nossa filosofia se adaptando a culturas tão diferentes, disse ela numa entrevista à CNN Internacional. Qual a parte mais desafiadora? Perguntou o repórter. Convencer banqueiros tradicionais de que generosidade pode ser lucrativa. Muitos ainda pensam que banking é um jogo de soma zero. E qual a mais gratificante? Receber fotos de famílias que mudaram de vida graças aos empréstimos. Ontem recebi uma foto de uma mulher senegalesa que virou a maior produtora de amendoim da região. Em casa, o Banco Central do Interior continuava crescendo organicamente. Havia chegado a 250 agências espalhadas por São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Dona Mariana, disse o diretor de expansão, temos pedidos para abrir agências em outros 50 municípios. Quantos conseguimos atender mantendo nossa qualidade? Uns 15 por ano, no máximo? Então vamos abrir 15. Os outros podem esperar. A paciência de Mariana continuava sendo recompensada. Cada nova agência se tornava líder regional em menos de 2 anos, sempre com os melhores índices de satisfação do mercado. Nossos funcionários são embaixadores da marca, explicava ela em palestras. Quando você trata bem seus funcionários, eles tratam bem os clientes. Em 2028, 10 anos após assumir o banco, Mariana enfrentou sua maior crise. Uma recessão global atingiu duramente o Brasil e muitos bancos regionais faliram. Nossa inadimplência subiu para 12%, alertou o diretor financeiro. Precisamos tomar medidas drásticas. Que tipo de medidas? Restringir crédito, aumentar juros, demitir funcionários? Não. A resposta de Mariana foi firme. Vamos fazer o contrário. Como assim? Em tempos de crise, as pessoas precisam mais de ajuda, não menos. Vamos criar um programa especial de renegociação. Isso pode quebrar o banco ou pode fortalecê-lo. Seu Antônio sempre dizia, na tempestade, a árvore que se dobra sobrevive melhor que a que fica rígida. O programa Recomeçar oferecia condições especiais para clientes em dificuldades, parcelamento sem juros, carência de até 6 meses e orientação financeira gratuita. Estão loucos, disseram os concorrentes. Vão quebrar em 6 meses. Mas a estratégia deu certo. Os clientes ajudados se tornaram ainda mais fiéis. Muitos indicaram novos clientes e a inadimplência caiu para 6% em 1 ano. Como explicam esse milagre? Perguntou um jornalista econômico. Não é milagre, respondeu Mariana. É matemática simples. Cliente satisfeito paga suas contas e traz outros clientes. A crise que quebrou vários bancos grandes tornou o Banco Central do Interior ainda mais forte. Sua participação de mercado no interior paulista chegou a 35%. Parabéns, disse o presidente da Federação Brasileira de Bancos. Vocês provaram que banking ético não é só sonho de romântico. Obrigada, mas ainda temos muito trabalho pela frente. O reconhecimento nacional chegou em 2029, quando Mariana foi eleita Executiva do Ano pela revista Exame e Personalidade Financeira da Década pela Valor Econômico. 10 anos atrás, era uma técnica em enfermagem desempregada, disse ela no discurso de agradecimento.
Hoje dirijo um banco com 500 mil de clientes. Isso só foi possível porque alguém acreditou em mim. Quem foi essa pessoa? Perguntou o moderador. Seu Antônio, um homem que fingia ser simples, mas tinha o coração maior que qualquer fortuna. Após a cerimônia, Mariana foi procurada por um jornalista investigativo. Dona Mariana, posso fazer algumas perguntas sobre seu Antônio? Claro! É verdade que ele fingiu ter demência para testá-la? Mariana sorriu. É verdade. E a senhora não se sentiu enganada? Não! Entendi que ele precisava ter certeza de que estava deixando o banco para a pessoa certa. Hoje, olhando para trás, acha que ele escolheu bem? Não sei. Mas posso dizer que tento honrar a confiança dele todos os dias. A entrevista virou documentário na TV. O banqueiro que fingia ser pobre foi assistido por milhões de brasileiros e virou caso de estudo em escolas de administração. Sua história virou inspiração nacional, disse o diretor do documentário. Como se sente com isso? Espero que inspire outras pessoas a acreditar que é possível fazer negócios com coração. Naquele ano, Mariana criou o Prêmio Seu Antônio de Banking Social, destinado a reconhecer iniciativas financeiras que combinam lucro com responsabilidade social. Em 2030, aos 40 anos, Mariana tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Anunciou que se casaria. O noivo era Paulo, um médico sanitarista que conheceu durante um projeto do banco para levar saúde às comunidades rurais. Vocês se conheceram trabalhando? Perguntou uma repórter. Sim. Ele coordenava um programa de saúde que nós financiávamos. Vi como ele tratava os pacientes carentes com o mesmo carinho que os ricos. E ele? Sabia que você era dona de um banco? No início, não. Achou que eu era apenas uma funcionária. Namoramos 6 meses antes de descobrir. Como ele reagiu? Ficou impressionado, mas disse que não mudava nada, que se apaixonou pela pessoa, não pelo patrimônio. O casamento foi na Igreja Matriz de Ribeirão Preto, a mesma onde seu Antônio batizou dezenas de afilhados. A festa foi na Praça Central, aberta para toda a cidade. É assim que seu Antônio gostaria, disse Mariana. Simples, mas com muito amor. Dona Aparecida, agora com 80 anos, foi uma das madrinhas. Esta menina é uma bênção, disse ela no discurso. Transformou nossa cidade no lugar mais próspero da região. Paulo trouxe uma nova perspectiva para o banco, a saúde financeira aliada à saúde física. Que tal criarmos um programa de check-up financeiro? Sugeriu ele. Assim como as pessoas fazem exames médicos preventivos, poderiam fazer diagnósticos financeiros. Ideia genial, disse Mariana. Vamos implementar. O programa Saúde Financeira se tornou um dos mais procurados do banco, oferecendo consultoria gratuita para organizar orçamentos familiares e planejar aposentadoria. A lua de mel foi especial. Mariana e Paulo visitaram todos os países onde ela havia ajudado a criar bancos humanizados. Uma turnê do amor e dos negócios, como brincavam. Na Alemanha, conheceram famílias de refugiados que haviam prosperado com empréstimos do banco local. Chegamos sem nada, disse um sírio. Hoje temos uma loja que emprega 5 pessoas. No Senegal, visitaram cooperativas de mulheres agricultoras. O banco mudou nossa aldeia, disse uma líder comunitária. Agora somos nós que ajudamos outras comunidades. No Chile, participaram da inauguração da 50ª agência do banco local. Vocês criaram um modelo que está transformando a América Latina, disse o presidente da instituição. O mérito não é nosso, respondeu Mariana. Apenas mostramos que é possível fazer diferente. De volta ao Brasil, o casal decidiu morar na mesma casa amarela onde tudo começou. Não quero me distanciar das pessoas que o banco atende, explicou Mariana. Paulo montou um consultório na cidade, atendendo pelo SUS e convênios. Quero entender na prática as dificuldades das famílias, disse ele. Juntos, criaram um programa inovador, empréstimos para tratamentos médicos não cobertos pelo SUS, com juros subsidiados pelo banco. Saúde e educação são investimentos, não gasto, dizia Mariana. Um pai que consegue tratar o filho doente volta ao trabalho mais produtivo. O programa ajudou milhares de famílias. Uma delas era de José, metalúrgico, que precisava de uma cirurgia cara para o filho. Sem vocês, meu menino não estaria vivo, disse ele, emocionado. Hoje ele joga futebol normalmente. Em 2032, Mariana enfrentou um dilema pessoal. Descobriu que estava grávida, mas os médicos alertaram para uma gravidez de risco devido à sua idade. Preciso diminuir o ritmo de trabalho, disse ela aos diretores. Vou me afastar parcialmente pelos próximos meses. Quem vai assumir? Perguntou o diretor financeiro. Todos vocês. O banco não depende de uma pessoa só. Durante o afastamento, Mariana descobriu algo surpreendente. O banco funcionava perfeitamente sem sua presença constante. Criamos uma instituição madura, disse Paulo.
Os valores estão tão enraizados que se perpetuam sozinhos. Seu Antônio ficaria orgulhoso, respondeu ela, acariciando a barriga. A filha nasceu em setembro, Maria Antônia, homenagem aos 2 pilares da vida de Mariana. Ela vai crescer vendo como se faz negócios com coração, disse Mariana na maternidade, cercada de flores enviadas por clientes do banco inteiro. E se ela não quiser seguir no banco? Perguntou Paulo. Melhor ainda, significa que criamos um mundo onde ela tem opções. Durante a licença maternidade, Mariana escreveu um livro, O Banqueiro do Coração, como seu Antônio mudou minha vida e transformou uma região. O livro se tornou best-seller, com direitos autorais doados para a Fundação Seu Antônio de Educação. Por que doar os lucros? Perguntou o editor. Porque a história não é minha, é de todos que acreditaram que banking pode ser diferente. O retorno ao trabalho após a maternidade trouxe uma nova perspectiva para Mariana. Ver a filha crescer a fez pensar mais no futuro da sociedade. Quero que Maria Antônia cresça num mundo mais justo, disse ela numa reunião de diretoria. Isso significa que precisamos trabalhar ainda mais para a inclusão financeira. Que tipo de inclusão? Perguntou a diretora social. Educação financeira desde cedo. Vamos criar um programa para escolas públicas. O projeto Poupadores do Futuro ensinou crianças de 7 a 14 anos sobre dinheiro, poupança e empreendedorismo de forma lúdica. Tia Mariana, disse uma menina de 8 anos numa visita à escola. Minha mãe aprendeu a fazer orçamento por causa das suas aulas. E o que mudou em casa? Agora ela não fica mais nervosa no fim do mês. O programa foi tão bem sucedido que outros bancos começaram a copiá-lo. Ótimo, disse Mariana. Quanto mais crianças aprenderem sobre dinheiro, melhor para o país. Em 2034, o Banco Central do Interior foi reconhecido pela ONU como modelo mundial de banking sustentável. Mariana foi convidada para discursar na Assembleia Geral. Senhores representantes, disse ela no púlpito, provamos que é possível crescer economicamente sem deixar ninguém para trás. Como replicar isso globalmente? Perguntou o secretário-geral, mudando a definição de sucesso. Sucesso não é quanto você ganha, mas quantas vidas você transforma. O discurso foi aplaudido de pé por 5 minutos. Naquela noite, Mariana ligou para casa. Paulo, como está nossa pequena? Dormindo. Mas antes pediu para você contar a história do vovô Antônio quando voltar. Vou contar sim, e vou dizer que ele estaria orgulhoso de ver como o sonho dele chegou até aqui. Em 2035, aos 45 anos, Mariana tomou uma decisão que definiu seu legado. Criou um instituto para formar banqueiros humanizados ao redor do mundo. Quero ensinar nossa filosofia para a próxima geração de executivos financeiros, anunciou ela. O Instituto Seu Antônio de Banking Social recebeu estudantes de 50 países. O curso durava 6 meses e combinava teoria econômica com vivência prática nas comunidades atendidas pelo banco. Qual a parte mais importante do curso? Perguntou um estudante americano. Passar uma semana na casa de uma família de baixa renda, respondeu Mariana. Você só entende pobreza quando a vive de perto. E funciona? Funciona. 90% dos nossos ex-alunos implementaram programas sociais em seus bancos de origem. Uma das alunas mais dedicadas era Sara, jovem banqueira do Quênia. Professora Mariana, quero levar seu modelo para toda a África Oriental. Tem meu apoio total. Que recursos precisa? Principalmente consultoria. Nossos países têm culturas muito diferentes. Vou pessoalmente ao Quênia ajudar vocês. Seu Antônio sempre dizia que conhecimento só vale quando é compartilhado. Naquele ano, Maria Antônia fez 3 anos. Na festa de aniversário, na mesma casa amarela onde tudo começou, ela brincava no quintal onde o bisavô Seu Antônio regava tomates. Mamãe, perguntou a menina, por que tem uma foto do vovô Antônio no escritório? Porque ele nos ensinou que as melhores coisas da vida não têm preço, filha. Que coisas? Amor, amizade e a alegria de ajudar outros. Quando eu crescer, posso trabalhar no banco também? Pode trabalhar onde quiser, amor. O importante é sempre lembrar, seja qual for sua profissão, faça ela com o coração. O ano de 2036 marcou os 20 anos da morte de Seu Antônio. Mariana organizou uma celebração especial, a inauguração da Praça Seu Antônio, no centro de Ribeirão Preto. A praça foi construída onde antes havia um terreno baldio. Agora tinha jardins, playground, biblioteca comunitária e um centro de educação financeira gratuito. Seu Antônio sempre dizia que dinheiro parado não ajuda ninguém, disse Mariana na inauguração.
Esta praça é o dinheiro do banco trabalhando para a comunidade. A cerimônia reuniu mais de 5.000 pessoas. Estavam lá clientes antigos, funcionários aposentados, crianças das escolas, autoridades de várias cidades. Dona Aparecida, agora com 85 anos e de bengala, foi convidada de honra. Menina, disse ela para Mariana, seu Antônio está vendo isso de lá de cima e sorrindo. Como a senhora sabe? Porque às vezes, quando passo em frente da casa dele, sinto um cheirinho de café fresquinho. É ele dizendo que está feliz. Na biblioteca da praça, Mariana instalou o acervo pessoal de seu Antônio. Livros de economia, biografias de empreendedores sociais e suas cadernetas de anotações sobre os clientes. As pessoas podem consultar? Perguntou o bibliotecário. Podem. Ele sempre quis que suas experiências ajudassem outros empreendedores. Maria Antônia, agora com 4 anos, correu pelo playground novo. Mamãe, posso brincar aqui todo dia? Claro, amor. Esta praça é sua também. E de todas as crianças da cidade? Sim. Seu bisavô Antônio sempre dividiu tudo com todos. À noite, sozinha na praça iluminada, Mariana sentou no banco onde havia uma placa. Antônio Silva, Banqueiro do Povo, 1950-2016. Conseguimos, seu Antônio, murmurou ela. Seu sonho virou realidade. Em 2038, Mariana recebeu um convite que a emocionou profundamente. A Universidade de São Paulo queria criar uma cátedra em sua homenagem. Cátedra Mariana Silva de Banking Social. É uma honra enorme, disse ela ao reitor. Mas preferiria Cátedra Seu Antônio de Banking Social. Por que não os 2 nomes? Porque tudo que construí foi baseado nos ensinamentos dele. Então será Cátedra Seu Antônio e Mariana Silva. Aceita? Aceito. A cátedra foi inaugurada com uma conferência internacional. Vieram banqueiros de 30 países para conhecer o Modelo Brasileiro de Banking Humanizado. Qual o maior desafio para implementar esse modelo? Perguntou um executivo japonês. Convencer acionistas de que lucro sustentável é melhor que lucro máximo, respondeu Mariana. E como fazer isso? Mostrando resultados. Nosso banco lucra há 20 anos consecutivos e nunca demitiu por crise. Um banqueiro alemão fez uma pergunta provocativa. Mas vocês poderiam lucrar muito mais sendo menos generosos? Poderiam. Mas para quê? Para comprar um iate maior? Uma mansão maior? Prefiro dormir tranquila, sabendo que ajudei famílias a terem casa própria. A conferência virou marco acadêmico. Universidades do mundo inteiro começaram a incluir banking social em seus currículos. Estamos criando uma geração de banqueiros diferentes, disse Mariana a Paulo naquela noite. Seu Antônio ficaria orgulhoso. Tenho certeza. Ele sempre sonhou que o banking fosse uma profissão respeitada, não temida. Em 2040, Maria Antônia completou 8 anos e fez uma pergunta que surpreendeu Mariana. Mamãe, por que as pessoas falam que você é rica se nossa casa é simples? O que você acha, filha? Acho que somos ricas de um jeito diferente. Como assim? Temos muitos amigos, todo mundo gosta da gente e você ajuda pessoas. Isso não é melhor que ter coisas caras? Mariana abraçou a filha, emocionada. Você entendeu perfeitamente o que seu bisavô Antônio queria ensinar. Naquele ano, o Banco Central do Interior completou 65 anos. Era o banco regional mais antigo e sólido do país, com 400 agências e 800 mil clientes. Querem fazer uma grande festa? Perguntou o diretor de marketing. Vamos fazer, mas na praça, para toda a cidade. E em vez de festa, vamos fazer uma feira de oportunidades. A Feira dos Sonhos ofereceu consultorias gratuitas para quem queria abrir negócios, estandes de educação financeira e um concurso de projetos inovadores com prêmios em dinheiro. Primeiro lugar vai para Maria José, com o projeto Costura Solidária, anunciou Mariana. Maria José era uma das primeiras clientes ajudadas pelo banco nos anos 80. Agora, aos 70 anos, queria ensinar costura para jovens carentes. Dona Mariana, disse ela no palco, há 40 anos vocês me emprestaram dinheiro para comprar uma máquina de costura. Hoje quero ensinar o ofício para 50 meninas. E nós vamos financiar tudo, respondeu Mariana. À noite, a família jantou na Casa Amarela. Maria Antônia perguntou, mamãe, quando eu crescer, vou morar nesta casa também? Se quiser, sim. Mas pode escolher morar onde desejar. Quero morar aqui. Gosto dos vizinhos, da praça e da história do bisavô Antônio. Paulo sorriu. Parece que temos uma sucessora. Só se ela quiser, disse Mariana. E só se souber que riqueza verdadeira é poder ajudar outros. Em 2042, aos 52 anos, Mariana tomou sua decisão mais madura. Começar a preparar sua sucessão, mesmo tendo muitos anos produtivos pela frente. Por que tão cedo? Perguntou Paulo. Porque seu Antônio me ensinou que liderar é preparar outros para liderar.
Mariana criou um programa interno de formação de sucessores, não necessariamente da família, mas funcionários que demonstrassem os valores do banco. Quero que 5 pessoas estejam preparadas para me substituir, anunciou ela. Assim, se algo acontecer comigo, o banco continua. Uma das candidatas mais promissoras era Júlia, neta de Dona Aparecida, que havia se formado em administração e trabalhava no banco há 10 anos. Júlia, disse Mariana, você cresceu vendo nossa filosofia. Entende melhor que ninguém, mas sou muito nova, Dona Mariana. Eu também era quando assumi. A idade não importa, o coração sim. Durante esse período, Mariana escreveu um segundo livro, Cartas para Maria Antônia. Lições de uma vida no banking social. Eram 50 cartas endereçadas à filha, explicando as decisões tomadas ao longo dos anos. Por que em forma de cartas? Perguntou a editora. Porque quero que minha filha entenda não só o que fiz, mas por que fiz. Uma das cartas mais emocionantes era sobre o dia em que conheceu seu Antônio. Minha querida filha, quando pisei naquela casa amarela pela primeira vez, eu estava desesperada, sem emprego, sem dinheiro, sem esperança. Seu bisavô me deu muito mais que trabalho. Me deu propósito. Espero que você encontre seu propósito também, seja ele qual for. O livro se tornou leitura obrigatória em cursos de administração pelo Brasil. Maria Antônia completou 10 anos em 2042. Na festa realizada na Praça Seu Antônio, ela fez um discurso que emocionou todos os presentes. Quero agradecer a minha mãe por me ensinar que ser rica não é ter muito dinheiro, mas sim usar o dinheiro para fazer coisas boas. E quero agradecer ao bisavô Antônio, que eu não conheci, mas que me ensinou através das histórias da mamãe que o mais importante na vida é ajudar as pessoas. Mariana chorou de emoção. A menina havia entendido perfeitamente a lição. Naquela noite, na Casa Amarela, a família se reuniu no quintal onde seu Antônio regava seus tomates décadas antes. Agora havia uma horta comunitária que Maria Antônia cuidava com dedicação. Mamãe, disse a menina, posso fazer uma pergunta? Claro, amor. Se o bisavô Antônio não tivesse fingido estar doente, vocês teriam se conhecido mesmo assim? Mariana pensou profundamente. Sabe, filha, acho que sim. O destino sempre encontra um jeito de unir pessoas que precisam se encontrar. Como você e papai. Exatamente. E como você veio para completar nossa família. Paulo abraçou as duas. E como seu Antônio encontrou a pessoa certa para continuar seu sonho. Mariana olhou para as estrelas. Em algum lugar lá em cima, tinha certeza de que seu Antônio sorria, vendo que sua semente havia se tornado uma floresta. Obrigada, seu Antônio, murmurou ela, por me ensinar que a verdadeira riqueza está em transformar vidas, não em acumular fortunas. O vento balançou suavemente as folhas dos tomateiros, como se fosse uma resposta carinhosa do velho banqueiro que fingiu ser simples, mas tinha o coração maior que qualquer banco do mundo.